Olá, meus queridos, tudo bem? Estamos aqui de novo, então, para mais um estudo do nosso discipulado. Agora nós estamos estudando sobre o tema da graça, né? A graça de Cristo. Nós já aprendemos alguma coisa boa a respeito disso, o efeito da graça nas nossas vidas. E hoje nós vamos estar fazendo, no nosso segundo estudo, vamos estar aprendendo a respeito do pecado deve morrer. Então, essa morte do pecado só acontece por meio da graça, nós vamos ver isso. Amém? Então convido você mais uma vez a pegar sua Bíblia aí, que eu espero que ela esteja aberta no livro de Romanos, como eu já havia avisado. Hoje nós vamos estudar o capítulo 6, versículo 1 ao 23. Bastante longo texto de novo, né? Mas nós vamos lá, com paciência, com entendimento e com atenção, nós vamos aprender e amadurecer no Senhor. Então vamos lá. O pecado deve morrer. Esse é o estudo de hoje. Nós vamos ver Romanos capítulo 6 e versículo 1, que diz assim: Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Olhem que interessante o início já do capítulo, né? O que a gente precisa saber aqui? Paulo estava pregando aos romanos, certo? Romanos, gentios. E ele estava ensinando a respeito da graça. Eles não precisavam mais estar se voltando completamente à lei. Jesus, por meio do seu sacrifício, estava oferecendo a graça. E pela graça eles poderiam ser salvos. Paulo está explicando isso. Só que o que alguns poderiam dizer então? Bom, então já que a graça me é oferecida, todas as vezes que eu peco, eu posso chegar diante de Deus, ó Senhor, me perdoe, amém, a graça de Deus vem, me perdoa, me liberta e eu vou de novo. Me libera, né, e eu vou de novo. Vou lá e peco de novo, eu sei que eu tenho a graça e volto para a graça e peco de novo e volto e fico nessa. Não, Paulo acabou entendendo isso, precipitando isso, e ele já dizia, aqui dizemos, então continuaremos pecando para que a graça aumente? Não, de maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? O que ele está dizendo? Poxa, se Jesus entrou na sua vida, o pecado tem que morrer, para que a vida seja gerada. Então você não pode mais querer continuar vivendo em pecado, porque isso também é um sinal de que, de fato, Jesus não está na sua vida. Você ainda não pertence a ele se você ainda deseja voluntariamente viver em pecado. Então, é isso que ele está dizendo. Não, embora a graça esteja disponível, quem se rende a ela, quem se rende a Jesus, vai entender que não há mais necessidade ou prazer algum de continuar pecando. Então ele não vai continuar pecando. E ele diz, ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivemos uma nova vida. Aqui ele já está falando do batismo, de fato, o batismo são as águas, né? Porque o que ele representa? Ele representa arrependimento. Quando eu me decido me batizar nas águas, né, eu estou dizendo, eu me arrependo de fato da vida que eu levava até aqui e agora eu quero me batizar para que eu possa recomeçar. Então, o significado do batismo, de fato, é arrependimento. Amém? Por isso que não seria correto batizar bebês, batizar crianças, porque elas não têm do que se arrepender e sequer entendem o que está acontecendo ali. Então a gente batiza uma pessoa a partir do momento que ela entende o que é pecado e o quanto ela precisa se arrepender dele. Amém? Por isso se dá numa idade maior, mais avançada. Então a pessoa decide se batizar. Então agora ela precisa entender que quando ela se batiza, ela sobe das águas, né, ali, ela tem que subir com o entendimento de que agora é uma nova vida. Né? O pecado que ela cometia, as coisas que ela fazia, tem que ficar para trás. Não pode continuar, não pode permanecer, porque agora é uma nova vida com Cristo. Então, por isso que ele está dizendo aqui, cara, você não pode continuar vivendo em pecado. O pecado não pode mais permanecer na sua vida, porque vocês foram batizados em Jesus para uma nova vida. Na morte de Cristo Jesus, você foi agora gerado um novo homem, uma nova mulher. E por isso você não deve continuar pecando. Amém? Agora, versículo 5. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. O que está dizendo aqui? O que Jesus fez na cruz, ele serve de exemplo para nós. Só que Jesus morreu fisicamente pelos nossos pecados. Eu não preciso mais morrer fisicamente para ser santo. Agora eu preciso morrer para a minha carne, eu preciso matar a minha carne. O pecado é que deve morrer agora na minha vida.
Amém? Então, o primeiro passo, quando eu encontro com Jesus e recebo a sua graça, eu recebo salvação. Agora, o segundo passo é santificação. Então, o próximo passo de uma pessoa que está amadurecendo na fé é ela ser batizada nas águas e agora ela precisa caminhar uma nova vida, uma vida de santificação. Note, santificação, não santidade. Amém? Porque santidade é o ato de ser santo, né? Estar em santidade. Mas santificação é um processo. E é esse processo que todo cristão, todo homem e mulher que se rende a Cristo Jesus precisa, né, se voltar para ele, se render a esse processo. Precisa andar nesse processo de santificação. Certo? E é o que está acontecendo aqui. Pô, se nós morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Certo? Isso aqui nós precisamos entender. Ó, porque morrendo Ele, morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, viveu para Deus. Eu preciso entender isso. Quem morreu foi justificado do pecado. O versículo 7 fala isso. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ou seja, se eu morrer para a minha carne, eu vou ser justificado do que eu já fiz. Amém? Então eu não posso continuar pecando. Eu preciso uma hora dar uma... Tem que parar, o pecado tem que parar. Eu me rendi a Jesus, eu recebi da sua graça na minha vida, então agora o pecado não pode mais ter domínio sobre mim. Eu tenho que dominar o pecado, eu tenho que matá-lo. Então o pecado deve morrer na vida de quem se rende a Jesus Cristo. Amém? Versículo 8. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Pois sabemos que tendo sido ressuscitados dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele, porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Ou seja, Jesus, a morte dele venceu, a morte na cruz venceu o pecado. Jesus venceu a morte, Jesus venceu o pecado. Ele não vai morrer outra vez, ele não precisa morrer outra vez. Jesus já morreu, ele já é o nosso Messias, ele já morreu, ele já ressuscitou e fez a parte dele. Agora cabe a mim, todos os dias, lutar contra a minha natureza carnal para andar em santidade. Para andar em reverência, em temor, em obediência, para realmente fazer aquilo que agrada ao meu Senhor, agrada a Deus. Então isso é a atitude de quem está amadurecendo, amém? Quem está entendendo o que é a graça. A graça não termina no momento em que eu recebo Jesus e recebo a salvação. Não, a graça não termina ali, ela continua sobre a tua vida todos os dias e ela te capacita para você matar o pecado. Nós precisamos, o segundo passo é matar o pecado de uma vez por todas. Versículo 11. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Olha que interessante, né? Mas vamos voltar lá nisso para a gente não perder nada aqui. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. É isso que você tem que fazer, querido. Você entendeu a graça, você recebeu na sua vida, então considere morto para o pecado. O pecado tem que morrer na sua vida. Ele tem que morrer de fome. Você não pode alimentar mais a sua carne, não pode mais alimentar o seu pecado. Só que isso é um processo, é uma luta diária que você vai enfrentar para você estar andando cada vez mais parecido com Cristo Jesus. Mas é necessário que você se posicione contra a sua carne. Amém? Então, ó, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais. O pecado não pode te dominar mais. Antes dominava, por quê? Porque você vivia a sua própria vontade, a sua própria carne era quem governava a sua vida, o que ela queria você fazia, ponto final. Na verdade, você estava preso a ela. Quando Jesus entrou no seu coração, na sua vida, com a graça dele, você se libertou do poder, do domínio dela sobre você. Porém, conforme você vai se posicionando, você pode acabar voltando a ser escravo do pecado. Então você tem que entender isso. Quando eu me batizo, quando eu ressuscitei das águas, digamos assim, quando eu nasci das águas, melhor dizendo, agora o pecado não pode mais me dominar. Eu tenho que iniciar uma nova vida onde eu domino ele, onde eu domino a minha carne. Amém? E aí, por isso que fala o 3, ó, não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, né? E antes ainda fala, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. O pecado é um desejo carnal interior, é da nossa carne. É aquilo que a gente gosta de fazer, às vezes mais do que a Deus. É o que a gente gosta de fazer que não agrada a Deus. São essas coisas, queridos, que tem que morrer. São essas coisas que têm que ser vencidas. São essas coisas que não podem mais nos dominar. Só que entenda, tudo parte do seu desejo. Tudo parte de você oferecer ou não seus membros ao pecado. É uma decisão sua, de você lutar, de você batalhar, de você enfrentar, de você repreender esse mal, de você realmente fazer o que tiver que ser feito
para que o pecado não domine mais a sua vida. E a graça de Jesus, volto a dizer, está disponível ao seu favor, para te ajudar a dominar e a vencer o pecado de uma vez por todas. Porque o versículo 14 nos garante isso. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Como assim? Eu volto ao que eu falei antes. A lei, ela serviu para nos mostrar como que a gente não consegue viver sem Deus, né? Como que a gente não consegue viver, ser santo sem a graça de Jesus Cristo. A lei nos mostra isso. Sem Jesus é impossível agradar a Deus, né? Então, quando eu me rendo a Jesus, eu tenho que entender que o pecado não vai mais me dominar, porque agora quem reina sobre a minha vida, quem me governa é Jesus com sua graça. Amém, queridos? Então, a gente vai cair, a gente vai tropeçar, mas tem que ser tropeços. Não pode ser algo que nos domine, não pode ser algo voluntário, não pode ser algo contínuo, uma iniquidade. É um tropeço que vai acontecer, até porque não somos perfeitos. Nós precisamos entender que se o pecado te domina, então a graça ela ainda não está tendo o efeito que deveria ter na sua vida. Amém? Um sinal de que a graça está fluindo na minha vida como ela deve fluir é o fato de eu não ser mais dominado pelo pecado, mas eu domino a minha carne, a minha própria vida. Amém? Tem mais, versículo 15. E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De novo, né? Mas ele fala, de maneira nenhuma. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele quem obedecem, escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça? Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Olha que interessante, eu posso ser o escravo da minha carne e do pecado, ou eu posso ser escravo da justiça de Cristo Jesus e ser agradável a Deus. Não tem meio termo, ou você serve a sua carne, ou você serve ao Espírito Santo. Ou você faz a vontade sua própria do pecado, ou você faz a vontade de Deus, que o agrada. Então, ou é uma coisa ou outra. A questão é que quando a graça de Deus está reinando na sua vida, você não vai ser mais escravo do pecado. Você será escravo de Cristo Jesus, ou servo de Cristo Jesus, ou agradável a Cristo Jesus. A sua vida será completamente para Ele. E aqui diz, vocês foram libertados do pecado. Quando nós nos rendemos a Cristo Jesus, nós nos tornamos livres. Por isso Jesus falou, e conhecereis a verdade vos libertará. Quando você se rende a Jesus, aqui ainda fala de coração, quer ver? Aqui, ó. Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitido. Eu estou lhe transmitindo um ensino que a graça de Deus está disponível para você crescer, amadurecer e vencer o pecado que por tanto tempo tem te dominado. Mas você precisa entender, obedecer, seguir, se render de coração para que isso possa produzir efeito na sua vida. Amém, queridos? Então siga de coração os ensinos que o Senhor Jesus tem passado para você, aquilo que Ele transmitiu a você por meio da cruz, por meio da intimidade que você tem com Ele. Siga nesse lugar que você vai vencer o pecado, você vai dominá-lo, você vai estar acima dele e não vai mais fazer o que quiser com a sua vida. Amém? Encerrando aqui então, versículo 19. Falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade e o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. Olha que maravilha, né? Ele está dizendo aqui, a vida que vocês levavam antes, hoje vocês têm vergonha. Os prazeres que vocês se doavam antes, agora, se você parar para pensar, é motivo de vergonha. Olha a vida que você levava sem Cristo. A mesma coisa eu falo para você agora. Viver sem Cristo é completamente diferente do que quando a gente se rende a Jesus. A gente começa a perceber quanta bobagem a gente fazia, quantas coisas ridículas a gente dava atenção, quantas coisas sem valor que a gente acabava nos doando e perdendo o nosso tempo. Então isso acontece quando a gente entende a graça e se rende a ela, né? Por isso que está dizendo, vocês foram libertados do seu pecado, se tornaram escravos de Deus. E o fruto que colhem leva à santidade e o seu fim é a vida eterna. O fruto que a graça nos promove, queridos, quando nos rendemos a ela, é a capacidade
de vencer o nosso pecado, de vencer a nossa carne e andar em santidade. E o fim disso, queridos, é a vida eterna. O último versículo é aquele que todos nós conhecemos, né? O salário do pecado é a morte, queridos. Viver em pecado só vai nos levar à morte eterna. Nós vamos para o inferno mesmo e lá nós vamos ficar eternamente. Deus nos livre disso. Agora, se nós andamos em justiça, na graça de Deus, nós recebemos de fato a graça e lutarmos com ela, junto dela, né, fundamentados nela, nós vamos vencer o pecado e por conta disso, por consequência disso, nós vamos adquirir a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, queridos, o pecado deve morrer na sua vida e a graça está disponível a nós para nos capacitar a vencer o pecado, para nos dar vitória por meio dela sobre tudo aquilo que nos escravizou um dia. Amém? Espero que você tenha entendido mais esse texto e que você possa praticar isso. Lembre-se, você não tem mais, o pecado não deve ter autoridade mais na sua vida. A partir do momento que você se rendeu a Cristo Jesus, bem, queridos, o pecado não te domina mais, você pertence a Jesus. Então decida isso, se renda a Jesus. Segundo passo de maturidade cristã, se batize nas águas, amém? Para você ter um novo nascimento. Ah, mas pastor, eu já fui batizado nas águas, me batizei nas águas, amém? Que eles não estou falando do batismo aquele que alguém vem e molha a sua testa, não. Nem quando você fazia quando criança, eu estou dizendo do batismo nas águas. Você que já entendeu isso, foi numa igreja, congregou um tempo, depois se batizou, e acabou se afastando, se desviando dos caminhos do Senhor e agora está retornando. Glória a Deus por isso, você não precisa mais se batizar. Amém? O batismo é uma vez só. Você precisa se reconciliar. Aí é só você orar, pedir perdão pelos seus pecados, conversar com o pastor, com o líder que você tiver e pedir e dizer que você quer se reconciliar. Você se reconcilia, amém, glória a Deus. E aí você começa de novo a trilhar esse caminho, onde o pecado não te domine mais, onde o pecado não escravize você mais, onde as coisas que desagradam a Deus não o afastem mais dele, não exerçam um domínio sobre você. Amém? Essa é a vontade do Senhor, porque para isso Cristo nos libertou, para que de fato sejamos livres. Amém? Então nós precisamos ser livres e a liberdade que a gente só alcança por meio da graça de Jesus. Amém? Oramos então? Pai, em nome de Jesus eu te louvo, eu te glorifico, mais uma vez agradeço por cada um daqueles que tem ouvido, que tem estudado junto comigo nesse discipulado, Pai. Que o Senhor abençoe suas vidas em nome de Jesus, todo aquele que vier a ouvir também seja alcançado pela sua graça e que a gente possa, Pai, vencer o pecado, andar em santificação, buscando todos os dias agradar ao Senhor, buscando todos os dias, Pai, nos rendemos a Ti e abrindo mão daquilo, Pai, que nos escravizou, daquilo que nos afastou de Ti. Em nome de Jesus possamos entender que quando nos rendemos a Cristo Jesus, quando nascemos das águas do Senhor, nós iniciamos uma nova vida. E nessa nova vida, quem nos governa é o Senhor Jesus e não mais o pecado. Ele não deve exercer mais domínio sobre nós, Pai. E que assim nós possamos viver nesta verdade em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém, Jesus. Amém, queridos. Mais uma vez, obrigado por estar comigo, mais um discipulado, mais um estudo, que você possa ser cada vez mais abençoado e o que você aprendeu dessa vez, aí você consiga multiplicar, você consiga ensinar a outros e divulgar esse trabalho. Em nome de Jesus, não deixe de compartilhar, nem de enviar os seus comentários, principalmente se for dúvidas, que você tiver alguma dúvida, por favor, envie testemunhos. Se alguma coisa que você aprendeu no seu discipulado tem te ajudado, tem mudado alguma coisa na sua vida, tem sido bênção para você, testemunhe, queridos. Seu testemunho pode edificar a vida de outros e atrair outras pessoas também para estarem aprendendo cada vez mais. Bem? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Até o próximo discipulado, até o próximo estudo e um grande abraço.